Antes de falar sobre o Times in Trade especificamente, eu quero passar um panorama geral sobre o que é tape reading. Tape reading é uma técnica que consiste em você fazer análise do fluxo de negócios, análise do fluxo de ordens, ou seja, análise do fluxo do mercado como um todo. E aí, por exemplo, nessa tela que está aqui na imagem, aqui, né, esse desktop do Profit Chart que está aqui na tela, você tem algumas ferramentas de tape reading, como o Volume at Price, que está aqui no meio, o Book de Ofertas, que está aqui no canto, e o Times in Trades, que é esse do canto de cá, onde você pode ver, inclusive aqui embaixo, como eu disse, eu já filtrei por ordem original, mas você pode deixar por negócios também. Mas nesse vídeo, como é o caso, eu quero falar especificamente do Times in Trades e desse recurso que a Nelogica deixou bem escondido aqui e sinceramente eu não sei porquê. Então, recapitulando, o Times in Trades, ele é a ferramenta onde são registrados todos os negócios que ocorrem no ativo. Nesse caso aqui, que a gente está mostrando no vídeo, eu tô com o mini índice, né, o contrato futuro de mini índice. Então você pode ver que ele está passando aqui do lado esquerdo o comprador, o valor, a quantidade e o vendedor. Então eu filtrei, né, para ele ser dessa forma. Então aqui eu tô vendo que, por exemplo, houve vendas, né? Como que eu sei que é venda? Porque tá pintado de vermelho, foi uma configuração que eu fiz, onde a Genial vendeu, né? A agressão foi vendedora, ou seja, a Genial vendeu no preço de 177.470, 33 lotes para ela mesma. Então foi um negócio que ocorreu da Genial com a Genial, tá bom? E de novo aqui, ela comprou e ela mesma foi a vendedora. E aí eu tenho negócios aqui, por exemplo, esse último aqui, o UBS, a UBS comprou, né, a agressão verde, ou seja, foi uma agressão de compra no 470, 62 contratos, que foram vendidos pela própria Genial. E agora aqui passou uma porrada de compra também. Então, em resumo, é isso que você vai ver no Times in Trades tradicional. Mas, se você observar aqui embaixo, ele vai ter a ordem original, ou seja, aqui são os negócios abertos, aí tem a ordem original, que eu particularmente prefiro ver, tem compradores e vendedores, que são esses dois aqui do canto esquerdo, que eu também gosto de deixar aqui. E o recurso que eu tô falando, ele tá bem aqui no final, ó, a evolução no tempo. E isso aqui eu não sei porque tá tão escondido, já que é uma ferramenta tão fundamental. O que que acontece nesse gráfico de evolução do tempo? Você consegue identificar como que as corretoras estão se comportando. Então eu vou pegar aqui a corretora, eu vou filtrar, né, pela a corretora que está mais comprada, ou seja, aqui em cima, ó, na tabelinha, o verde, eu sei que o BTG é a corretora que está mais comprada. E aqui embaixo eu tenho a Ágora, que é a corretora que está mais vendida, né? A Ágora está vendida em 9.000 contratos, eu consigo ver aqui na tabela, e o BTG está comprado em 9.000 contratos. Eu tô gravando a 6 de agosto, então tô achando até que é pouca liquidez, tá? Pelo dia de hoje, já é quase horário do almoço. Geralmente, as corretoras mais posicionadas, elas têm mais contrato no bolso, tá bom? O que que eu consigo identificar aqui olhando só esse gráfico? Que é ideal, né? Ou melhor, a Ágora, desde a abertura do pregão, né? E aí eu tenho aqui a linha 0, onde está o meu mouse agora. Desde a abertura do pregão, ela só vendeu. Então ela vendeu e continua, né? Aqui no lado esquerdo tem o começo do pregão e aqui no lado direito é exatamente onde a gente está. No caso do BTG, que é o maior comprado, ele comprou bastante, aí ficou um tempo ali estacionado, desovou um pouco as ordens e agora está com a sua posição ali mais ou menos média, tá bom? Isso é relevante porque, pessoal, você consegue entender o comportamento desses players. A UBS, por exemplo, ó, vou deixar só ela aqui na tela. É um player que agora mudou a cor. Começou o pregão, aí comprou uma boa quantidade de contrato, né, 2.000 contratos, isso 9,5, e 9,5 ela começou a vender. Então vendeu, até as 9h13, ou seja, em menos de 10 minutos, ela já estava com menos 7.000 contratos vendidos, tá? Então
Aqui ela estava com 2 comprados, aqui ela está com menos 7 vendido, ou seja, num intervalo de 10 minutos ela vendeu 10 mil contratos. É pouco, né? Até considerando aí se for o volume do pregão, mas você vê que ela continuou vendendo. Aí ela comprou um pouquinho, desfez a posição, vendeu mais, realizou um pouquinho. Hoje o mercado nesse momento está com 0,42 de queda, então é um mercado que está caindo e a corretora está, né, na tendência. E aí lá por volta das 10h10, já com a abertura do pregão, ela estava com 18 mil contratos na mão, tá? Então, vendido. E aí é relevante você acompanhar isso para você ter uma ideia de como tá o comportamento dos players, caso algum deles decida mudar o lado. Por exemplo, aqui, o vermelho, a Genial. A Genial começou o dia aqui, né, no zero aqui, onde eu tô agora, melhor aqui, né, começou no zero. Aí já abriu o mercado com um gap de 2 mil contratos vendidos, foi lá para 4 mil, aí comprou, foi para positivo, ou seja, 2 mil. Por volta da abertura do pregão, ela estava com um saldo positivo de contrato, ali 10, vou pôr exatamente aqui na abertura, né? Ó, 10 horas ela estava com um saldo de menos 500 contratos, ou seja, estava quase líquida. O mercado abriu às 10, né, os papéis abriram provavelmente por aqui 10, 10h13, 10h08, 10h09. Pode ser que tenha aberto com os papéis negativos, ela vendeu bastante, né? E aí chegou a ficar 5 mil contratos vendidos. E por algum motivo, começou a comprar, né? Mudou de lado no dia de hoje, no pregão de hoje, tá bom? Então, criem um hábito, né, de acompanhar a evolução no tempo. Como eu falei, eu deixo ele aqui no cantinho e eu vou sempre acompanhando. Junto com essas duas ferramentas aqui, ó, eu consigo ter uma leitura ainda melhor. Por exemplo, aqui na coluninha da direita eu estou vendo que os comprados estão todos verdes. Ou seja, não é verde porque é compra, ele está verde porque ele está positivo. E aqui entra um ponto muito importante. Como que eu sei que ele está positivo e qual que é um parâmetro para saber quando os comprados vão ficar positivo e quando os comprados vão ficar negativo? Isso tem muito a ver com a VWAP, que está plotada aqui no gráfico, né? Essa linha laranja aqui do gráfico. Geralmente, quando o preço vai para cima da VWAP, os compradores ficam positivos. Geralmente, quando o preço cai na VWAP, os vendedores ficam positivos. Se você não sabe o que é VWAP e quer que eu faça um vídeo, né, sobre VWAP, comenta aqui, deixa nos comentários VWAP, V-W-A-P, VWAP. E aí eu vou fazer um vídeo só explicando o que é a VWAP, para que ela serve, como ela é calculada e como ela pode te ajudar nos seus dia a dia nos trades, tá bom? E aí olhando aqui que os compradores, o BTG, o maior comprado, 9 mil contratos na mão, com o preço médio no 123, ó, o preço tá aqui no 285. O médio do BTG tá aqui, ó, no 123 aqui embaixo. Vou até pôr uma linha ali, né, ó. O médio do BTG tá aqui, ó, um para cima da VWAP, né? Então o BTG, se o preço perder a VWAP agora, é até bom que seria bom se perdesse, né? No vídeo, a gente ia conseguir ver que a coluna da direita, da esquerda aqui que tá verde, vai começar a ficar vermelha. E aí no gráfico da linha do tempo eu vejo que o BTG só comprou o dia inteiro. Então eu tenho aqui qual insight? O mercado está caindo, o BTG é o maior comprado e ele só comprou o dia inteiro, né? Eu consigo acompanhar isso. Eu vou seguir o BTG, eu vou operar com base nisso? Não, mas te dá um parâmetro de saber como que eles estão trocando lote, trocando de posição, trocando a tendência, né? Se estão com a tendência ou contra a tendência. E também você consegue saber os principais players, né? Então aqui na venda, o mercado está caindo 0,59, eu tenho o Agora, o Morgan, o Goldman e o JP Morgan vendendo ali, os mais vendidos, né? Então Agora, o Morgan, o Goldman, JP Morgan e a BGC. Pô, são players relevantes que estão vendidos, né? E eu posso vir aqui na linha do tempo e ver, será mesmo que eles realmente estão vendidos, né? O dia inteiro? Aí eu vejo aqui que o Morgan, vou filtrar, sei lá, vamos ver o Goldman e o Morgan. Aí, olha, eles começaram o pregão aqui em cima, venderam muito na abertura do pregão. Na hora ali da abertura dos papéis, eles praticamente zeraram a posição, né? Aqui o verde, no caso, o Morgan, né? O Goldman veio vendendo aqui, né? E aí, aqui por volta das 10h45, após a abertura dos Estados Unidos, ele liquidou a posição e depois tomou tudo de novo e os dois voltaram para venda. Então é bom saber, né? E conseguir acompanhar como que eles estão se comportando
durante o pregão. É claro, e aqui fica o disclaimer, essas posições desses players, elas vêm do contrato, ela não é hoje. Não é que ele montou a posição na venda hoje e vai zerar tudo hoje. Igual o Goldman, está vendido ali em 5 mil contratos. Mas pode ser que no decorrer do contrato, né, do vencimento do contrato, ou do próprio mês, vai depender da estratégia deles lá na mesa, dos operadores deles, enfim, da tesouraria, da mesa de trading deles, pode ser que eles estão comprados, sei lá, com 500 mil contratos de mini índice e começaram a vender agora, né, para ir desovando essas operações. Da mesma forma o BTG, o mercado está caindo, 58 de queda, e o BTG enchendo a mão ali na compra. Mas pode ser que ele está vendido de uma semana para trás. E esses 7 mil contratos aí que ele está vendendo hoje, no contra-tendência, tomando um prejuízo, é só um pedaço da posição que é bem maior e a gente não sabe, tá bom? Então é isso. Como usar o Times in Trades, né, de forma estratégica. Por que que ele fica tão escondido lá, a linha do tempo? Sinceramente, eu não sei se a Nelogica acha que isso é menos relevante para o trader. Para mim, é uma das ferramentas que eu olho frequentemente e que eu espero que a partir de agora você também comece a olhar para ela, tá bom? É muito fácil de configurar, resumidamente, tá? É só você colocar uma janela de Times em Trades e filtrar, vir aqui na aba de evolução do tempo, tá bom? No mais é isso. Se você gostou, se ficou até aqui, boleto joinha, é de graça e você me ajuda muito o canal a crescer. Se quiser falar comigo, eu tenho um grupo lá no Telegram, onde eu falo sobre trade e investimentos, e é lá que eu compartilho também as oportunidades de investimento que tem para você, para quem é cliente da Sacre, tá bom? Então tem link aqui no QR Code para você acessar por lá e descrição na tela também. Se você quiser abrir sua conta no BTG Pactual para operar com assessoria da Sacre, a gente tem uma mesa de renda variável exclusiva. Tem link aqui na descrição também para você acessar o nosso portal, falar com o nosso time de relacionamento. A Sacre, para quem não conhece, é uma assessoria de investimentos, 8 anos de mercado, eu sou sócio há 5 e a gente é contratado pelo BTG Pactual. Então você pode abrir a sua conta por lá e ter suporte dos nossos assessores especialistas. Tá bom? No mais é isso. Um abraço e bons trades.